Nós vamos aprender um pouquinho sobre algumas funções químicas. O que nós vamos aprender? Ácido, o que é base, o que é sal, o que é óxido. Então, são quatro funções. O que são funções na química? Na química é o seguinte, a gente junta substâncias que têm características parecidas. Então, por exemplo, quando a gente fala de carro, existem milhares de tipos de carros, certo? Mas todos são carros. Então, se eu falar sobre, sei lá, um HB20, um Fiesta, um Celta, uma caminhonete, a gente ainda. Não, caminhonete ainda a gente pode até caracterizar como diferente, mas a gente, por exemplo, carro duas portas ou quatro portas, mas enfim, são carros. Então, tudo pertence a um gênero só. Carros. E dentro desses carros nós temos divisão por marcas, nós temos divisão por tipos, e na química também. Então, quando a gente fala em ácido, ácido é um grupo grande de compostos. Dentro desses ácidos, nós temos ácidos fracos, ácidos fortes, ácidos moderados, ácidos com oxigênio, ácidos que não têm. Bases também, quando a gente fala alcalino, uma coisa alcalina, alcalina é a mesma coisa que básica, ou hidróxido, né, o hidróxido. Então, nós vamos ver um pouquinho. Então, eu vou dividir em 4 aulas, tá? Vou dividir. Então, uma aula nós vamos ver ácidos, outras bases, outras sais e em outra aula nós veremos óxidos. Assim, nós vamos ter as 4 funções da química inorgânica. Depois nós vamos ter outras funções aí de outras partes da química, certo? Então, vamos começar. Quando a gente fala em ácido, a gente vem na cabeça algo que corrói, né? Ai, ácido corrói. Ai, se eu perguntar para vocês, ai, ácido mata? Ai, sim, nossa, ácido machuca, não sei o quê. Ah, mas a gente toma suco de limão, a gente come abacaxi, a gente tempera a nossa salada com vinagre. Então, nem todo ácido corrói, nem todo ácido mata. Porém, nós temos aí um ácido sulfúrico concentrado, ele é fortíssimo, né? Nós temos o ácido clorídrico, que é um dos ácidos mais fortes que existe, porém nós temos ele no estômago, né? Então, nós vamos aí ver um pouquinho sobre o que é ácido. Então, vamos começar. Então, é o seguinte, ó. Antigamente, né, acreditava-se que existiam 2 tipos de substância: orgânica, aquela que se originava de organismos vivos, vegetal e animal, e as substâncias inorgânicas, que seria de origem mineral, tá? Bom, entretanto, né, verificou-se que isso não é certo, pois as orgânicas, quando a gente fala substância orgânica, a gente fala que veio de organismo vivo, mas hoje a gente consegue produzir ela em laboratório. Então, não é bem isso mais. O que a gente fala? Ó, substância orgânica são os que correspondem aos compostos que derivam de carbono. Então, tudo aquilo que deriva do elemento carbono são substâncias orgânicas. E substâncias inorgânicas é o que vem dos outros elementos químicos. Então, nós temos aí 118, mais ou menos, elementos químicos. Aqueles que vêm do carbono são substâncias orgânicas. Os outros que têm dos 117 elementos são inorgânicos. Nossa senhora, mas essa divisão aí não está justa. Na verdade, está. Porque os compostos orgânicos, na verdade, existem muito mais compostos orgânicos do que inorgânicos. Por quê? Porque o carbono se junta com o resto da tabela, formando aí outros elementos, tá? Então, mas ele não é quando o carro-chefe não é o carbono, é uma substância inorgânica. Então, vamos pensar sobre isso. Então, o nosso são as substâncias inorgânicas. Então, vamos lá. É possível classificar uma substância dentro das suas funções e a partir das análises dos tipos de íons que formam quando está dissolvido em água. Então, o que acontece? O que é íons? Íons são átomos que ganharam ou perderam elétrons.
Então, o que que acontece? Quando eu tenho um elemento químico, quando eu junto com outro elemento, ele deixa de ser um átomo para ser um íon. Íon, por que isso? Porque quando eles se juntam, ele forma essa ligação, ele vai doar ou receber elétron, ele vai compartilhar elétrons. Então, lembrando, né? Lembra, o átomo e em volta dele tem os elétrons. Os elétrons é que faz essas ligações, tá? Bom, essas substâncias, então, elas são chamadas de inorgânica e porque ele não tem uma cadeia carbônica, ou seja, não tem átomos de carbono, tá? Bom, as substâncias inorgânicas são classificadas aí de acordo com as suas características e o comportamento químico, ou seja, coisas que são parecidas, tá? Então, nós temos aí uma teoria, tá? Esse carinha aqui se chama Svante Arrhenius, ele realizou, assim, vários experimentos e porque ele queria saber se os aqueles elementos químicos, né, ou aqueles experimentos, quais são os compostos que poderia conduzir eletricidade, tá? Então, a condutibilidade elétrica dependia da existência de íons. Por que íons? Porque ganhava ou perdia elétrons, certo? E daí, o átomo em si, ele não tem carga. Quando ele ganha um elétron, ele vai ficar... Por que que ele não tem... O átomo, ele não é nem positivo nem negativo. Por quê? Ele tem a mesma quantidade de prótons, que são partículas positivas, e de elétrons, que são negativas. Quando eles têm na mesma quantidade, positivo, né, anula o negativo. Porém, quando ele faz uma ligação, ou que ele coloca em água, ou acontece alguma coisa, ele vai perder ou ganhar elétrons. Um ganha e o outro perde. Quando ele ganha elétrons, ele vai ficar negativo. Quando ele perde elétron, ele vai ficar positivo. Por quê? Porque ele vai ter mais prótons. Quando ele ganha um elétron, ele vai ter mais elétrons, certo? Bom, então com isso ele consegue aí conduzir eletricidade. Soluções iônicas, ou seja, quando nós temos íons, né, ou átomos colocados em água que ele vira íons, eles transportavam corrente elétrica, porque os seus íons, que antes estavam em um aglomerado, ou seja, quando eles estavam ali ligados entre si, eles foram separados, né, quando eles colocaram em água. Então, isso a gente chama de dissociação, ou seja, ele quebra aquelas moléculas e se transforma em íon. Então, ele vira um íon. E com isso, o que que aconteceu? Esse Arrhenius, né? Ele conseguiu classificar, então, os elementos em ácidos, bases, sais e óxidos. Ele envolve acidez, basicidade, solubilidade em água, ou se ele é solúvel ou não, se ele reage ou não, e corrente elétrica, certo? Condutibilidade elétrica. Então, nesse tempo, o que que ele determinou que são ácidos? Bom, ácidos são compostos moleculares, ou seja, são compostos que eles se formam molécula e que ele em água ele se dissocia. Só que o que que acontece? Quando ele está em água, ele tem um elemento químico, o hidrogênio, ele é liberado. Então, ele vai quebrar essa molécula em hidrogênio para um lado e o resto dos elementos para o outro. Então, daí ele descobriu que o elemento químico hidrogênio sempre vai ficar do lado esquerdo ligado a metais, são ligados aí aos elementos químicos. Então, toda vez que a gente vê aqui um composto H e algum outro elemento químico, a gente está falando de um ácido. HCl é o ácido clorídrico, HCN, ácido cianídrico, HCO3, ácido carbônico. Então, ele descobriu que ácido é aquele elemento que, quando colocado em água, ele vai liberar o hidrogênio. Se não liberar hidrogênio, não é ácido, certo? Que mais? Quais características do ácido? Ele tem uma boa condução de eletricidade, ou seja, quando ele está na água, ele conduz muito bem a eletricidade. Ele tem sabor azedo. Todo ácido tem sabor azedo, tá?
Os elementos que formam os ácidos, eles formam ligações covalentes, que a gente já vai ver também o que é isso. E eles ganham elétrons, ou seja, aqueles elementos que estavam ligados com o hidrogênio, ele vai ganhar elétrons. No geral, os ácidos são tóxicos e corrosivos, tá? Nem todos são tóxicos para nós, mas às vezes eles são tóxicos em outras circunstâncias, tá? Bom, para eu saber que ele é ácido, ele vai mudar de cor quando eu coloco um indicador, ou seja, tem algumas substâncias que eu coloco, por exemplo, a fenolftaleína, ela fica transparente. Se eu coloco ela em base, ele fica cor-de-rosa. Se eu coloco o amarelo de... O azul, não, o azul de bromotimol, ele é uma coisa azul. Se eu coloco ele no ácido, ele fica amarelo. Se eu coloco ele na base, ele fica azul. É interessante. Então, são substâncias que eles mudam de cor de acordo com os indicadores, tá? Bom, quando ele colocado com uma base, eu consigo neutralizar, eu formo um sal, tá? Então, e ele libera hidrogênio quando reage com metal. Então, se eu colocar ácido em algum metal, eu vou ver o hidrogênio se desprendendo, tá? Opa. Bom, o que que acontece? Então, como forma esse íon? Ó, um ácido entra em contato com a água, ele se ioniza e libera H+. Então, por exemplo, eu tenho o ácido clorídrico, HCl, mais água, ele vai separar, vai ficar H de um lado, Cl menos do outro, H+, Cl menos. O HF também, H de um lado, F do outro, H2 e SO4, H de um lado, SO4 do outro, tá vendo? Juntou tudo de uma vez só. Então, ele só vai sair, só vai tirar o ácido, só vai conseguir deslocar o hidrogênio, tá? Bom, volta aqui. Como que eu classifico? Pela presença de hidrogênio. De oxigênio, desculpa. Tem ácido que tem oxigênio e ácido que não tem. O ácido que tem oxigênio chama oxiácido e o que não tem, hidrácido, tá? Bom, também a quantidade de hidrogênios que ele produz. Quando só produz um hidrogênio mono, quando ele tem 2 hidrogênios di, quando ele tem 3 hidrogênios tri, e quando tem 4 tetra, tetraácido, monoácido, diácido, triácido, tetraácido. Então, ó, como que eu sei? Mas eu vou olhar a fórmula HCl, só tem um hidrogênio. H2 é só 4, 2 hidrogênios. H3PO4, 3 hidrogênios. O H4SO4, 4 hidrogênios, tá? Bom, também posso classificar ele pela força. Ó, os hidrácidos, eles podem ser fortes, moderados ou fracos. E os oxiácidos também. Quais são os fortes? HI, HCl, HBr. O moderado, o HF. E o resto são todos fracos, tá? Então, só tem 3 hidrácidos fortes. Um moderado, o resto é tudo fraquinho, tá? Agora, quanto ao oxigênio, bom, aqueles que têm oxigênio, o que que ele vai ter? Ó, o que que eu tenho que ver? Eu tenho que olhar, eu tenho que fazer uma continha, certo? Eu tiro o número de oxigênios pelo número de hidrogênios. Então, ó, HNO3, 3 oxigênios e 1 H. Então, 3 menos 1, 2. Se ele der essa conta, der 2, ele é forte. Se ele der 1, ele é moderado. Se ele der 0, ele é fraco. Então, por exemplo, H3BO3. Eu tenho 3 hidrogênios e 3 oxigênios. 3 menos 3, 0, ele é fraco. Certo? Bom, também tem assim os nomes, né? Daí como que ele vai pôr? Tudo aquilo que ele é hidrácido não tem oxigênio, ele vai terminar em hídrico. Ácido clorídrico, ácido sulfídrico. E daí os oxiácidos, ou ele vai terminar em ico, ou ele vai terminar em oso, tá? A gente já vai ver isso daí depois. Bom, vamos pensar em alguns ácidos aí,
tá? Função e aplicação. Tem o primeiro ácido que a gente vai ver, é o ácido desoxirribonucleico, ou o DNA. Ele é um ácido que forma o material genético dos seres vivos. Nós temos aí o ácido acetil salicílico, ou AAS, a fórmula é C9H8O4. Ele é utilizado como anti-inflamatório, analgésico, inibidor de agregação das plaquetas, ou seja, ele serve para afinar o sangue. Então, o AS é o que a gente usa, né? A aspirina. Nós temos o ácido nítrico, HNO3. Ele é utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivo, na fabricação de plástico, utilizado na produção de fertilizante, de compostos orgânicos. Ele é um dos ácidos responsáveis pela chuva ácida. Ele é altamente corrosivo e seus vapores são tóxicos, tá? Ele é um ácido que, assim, você mexe ele na mão, por exemplo, ele não queima sua mão. Ele vai ficar marrom sua mão, mas ele não queima, ele fica manchada a mão, sabe? Só. Mas ele é utilizado, por exemplo, na fabricação de explosivo. Ele é muito utilizado na indústria petroquímica porque ele produz plástico. O ácido carbônico, que é o. Quando a gente coloca o refrigerante, por exemplo, o gás que solta do refrigerante é gás carbônico, mas quando esse gás está presente na água, ele forma esse ácido, que é o ácido carbônico, que é o que faz as bolinhas aí do refrigerante, da água com gás. Nós temos o ácido acético, ele está presente no vinagre, né? Ele é conhecido desde a antiguidade aí, né? Quando fazia assim a partir do vinho azedo. Ele é usado na produção de aspirina, usado para tingir tecido, preservar madeira, dissolver gomas, e ele é o que dá aquele cheiro e o gosto característicos do vinagre mesmo. Opa. Nós temos o ácido clorídrico, que é o HCl, ele está presente no estômago. Por quê? Porque é ele que faz a digestão. Ele comercialmente ele é vendido como ácido muriático. Ele é um pouco mais fraco do que o ácido muriático, na verdade. Ele é o ácido clorídrico colocado um pouquinho de água, tá? Ele é usado para remover o excesso de cimento, assim, quando a gente faz aquela limpeza. Ele é usado para limpar a superfície metálica, né? Para soldagem, ele é bem corrosivo. O ácido muriático é o ácido clorídrico, mas ele não está puro, ou seja, colocou um pouco de água, tá? Então, ácido muriático é a mesma coisa que ácido clorídrico, que é o ácido que nós temos no estômago. Por isso que nós temos que tomar cuidado para que não forme a ferida no estômago. Por quê? Quando você, por exemplo, está mascando chicletes, os chicletes, ele começa a fazer a digestão como o estômago entende que vai vir alguma comida. E daí ele começa a produzir ácido, não vem comida. E aquele ácido fica no estômago. Com o tempo, muito ácido sem comida no estômago, ele vai fazendo começar a machucar o estômago até que ele forme uma ferida, que é a gastrite. Se essa ferida não é tratada, vira uma úlcera e assim por diante. O ácido cianídrico, ele é utilizado em indústrias de plástico, acrílico e corante. E o ácido cianídrico é o ácido que eles utilizavam nas câmeras de gás, na época da Segunda Guerra, né? Aquela câmara de gás lá nos campos de concentração de judeu. Ele é um ácido que tem um cheiro de amêndoa, cheiro até gostoso, mas ele é muito tóxico e altamente mortal. O ácido sulfúrico também ele é muito forte. Ele é utilizado aí na bateria de automóveis, na produção de fertilizantes agrícolas, na produção de adubo, produção de papel, tinta, plástico. E ele é um dos responsáveis pela chuva ácida também, extremamente corrosivo. E nós temos aí o ácido fluorídrico, que ele é utilizado na produção de alumínio, corrosão de vidro, decoração, enfim. Ele é bastante corrosivo para a pele. Esses daqui, então, são alguns ácidos, algumas aplicações. Bom, o que eu vou fazer agora? Eu vou mandar junto, então, com isso, um texto aí falando sobre os ácidos, certo? E algumas questões para a gente responder, tá? Na próxima aula eu vou falar sobre as bases, ok? Bom, então
por enquanto é isso nossa aula de hoje.